Olá! Vamos para a nossa última aula sobre limitações ao poder de tributar, finalizando o conteúdo com mais dois princípios constitucionais tributários: o princípio da liberdade de tráfego e o princípio da uniformidade geográfica. São dois princípios até relativamente simples, então é uma abordagem bastante rápida, e a gente inicia pelo princípio da liberdade de tráfego. Ele está previsto no artigo 150 também da Constituição Federal, no inciso 5, e trata da seguinte forma: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Então, basicamente, significa dizer que você não pode restringir, ou melhor, você não pode impedir a livre circulação de pessoas. No entanto, de bens é que encontra uma certa limitação aqui, ou seja, a gente precisa atenuar um pouquinho, mitigar um pouquinho os efeitos desse princípio, por dois motivos. Primeiro, diz respeito ao pedágio, né? A própria Constituição Federal estabelece que não se aplica nos casos de pedágio, justamente por conta da necessidade da conservação dessas vias. E tem uma outra atenuação bastante importante que diz respeito ao ICMS. Por quê? O ICMS aplicado nos postos de fiscalização em divisa de estados pode sim acabar por limitar o tráfego de bens. Por exemplo, se um transporte, um caminhão carregado de produtos, ele for fiscalizado na divisa de estados e ele não estiver com a nota fiscal, com a nota recolhida, permitindo assim a livre circulação desse produto, dessa carga entre os estados, a carga sim poderá ser retida. É óbvio que o motorista do caminhão, o caminhoneiro, não será retido, ele não está impedido de circular, de seguir o seu destino. No entanto, a carga sim ficará apreendida até que se comprove o recolhimento do respectivo tributo. Então, claro que é uma atenuação justamente por conta do imposto incidente sobre essa circulação de mercadorias ou até de serviços, quando se trata de transporte, por exemplo, de linhas interestaduais, linhas de ônibus, você tem que comprovar o recolhimento do tributo. É claro que a nossa Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 15, ele estabelece o chamado direito de ir e vir, né? Da seguinte forma, só para ler aqui para vocês o inciso 15 do artigo 5º da Constituição Federal. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Ora, desta forma, o direito de ir e vir fica assegurado a todo cidadão que estiver no território nacional. É claro que algumas exceções precisam ser destacadas, como, por exemplo, a pessoa que cometeu algum crime, obviamente ela vai ser recolhida à prisão. O estrangeiro que cometeu algum ato contrário ao Estatuto do Estrangeiro, enfim, algum crime aqui no Brasil ou algum crime em outro país que venha a ser extraditado ou até mesmo expulso do país. Também em situações que pode haver essa limitação a esse princípio, como já foi dito, a questão do pedágio, né, que ele é cobrado nos postos de pedágio visando, obviamente, mediante autorização do poder público ou pelo próprio poder público, a conservação das vias, né? E claro, nos casos de estado de sítio ou de defesa, em que você não é mais considerado, segundo a Constituição Federal, tempo de paz. Então o termo tempo de paz que é bastante importante para ser analisado, né? A gente observa agora, nessa época da pandemia do coronavírus, muitos decretos, enfim, estabelecendo nos municípios ou nos estados e até mesmo, por que não, da União Federal, do governo federal, a decretação de estados de emergência ou estados de calamidade pública,
né, visando justamente conter a propagação em larga escala, de acordo com determinada velocidade dessa pandemia, se estabelece critérios de isolamento social. No entanto, o isolamento social não é impedir a pessoa de se locomover. Isolamento social é uma forma de você pedir à pessoa que evite, né, contatos, né, o convívio social comum, né, grandes aglomerações, enfim, reuniões de muitas pessoas, eventos da mais variada forma, eventos sociais, né, de modo geral, não pode ocorrer. Diferente da quarentena. Se fosse uma quarentena, justamente por conta das razões mais que justificadas, se implementadas, sim, vai impedir, limitar a circulação de pessoas para determinadas regiões, determinadas áreas, determinados setores, né? Então fica, quando estabelecida a quarentena, a pessoa realmente fica com o seu direito de ir e vir, de certa forma, mitigado, né? Para não dizer completamente retirado esse direito da pessoa, né? Não se compara com, por exemplo, a perda da liberdade, como quando a pessoa ela é recolhida presa, mas sim há uma limitação do direito de ir e vir. Mas são situações excepcionais, né? Em tempos de paz, não há qualquer limitação desse direito, dessa livre circulação. No entanto, o Código Tributário também estabelece essas prerrogativas, mas principalmente a Constituição Federal, ela no seu inciso 15 do artigo 5º fala que não será, né, impedida a pessoa de se locomover em tempo de paz. E quando nós falamos da liberdade, essa liberdade é de tráfego de pessoas e bens. Portanto, a incidência tributária sobre essa atividade econômica de pessoas que circulam através de linhas estaduais ou interestaduais que seja, mas também a circulação de veículos e de passeio ou de carga nas praças de pedágio. Então, é claro que a ordem tributária, a exação tributária determina que você pague o pedágio, determina que você pague o imposto sobre a circulação de mercadorias interestaduais e por conta disso são as exceções, né? São as limitações que o próprio princípio encontra em razão da carga tributária incidente sobre aquela atividade, tá? No mais, a liberdade de tráfego sim deve ser respeitada. O segundo princípio e último princípio é o princípio da uniformidade geográfica. Esse está previsto no artigo 151 da Constituição Federal, no seu inciso 1, que fala: é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, Distrito Federal ou a município, em detrimento, obviamente, de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Significa basicamente dizer, não se pode estabelecer uma tributação diferenciada em estados, privilegiando um em detrimento de outro. No entanto, a segunda parte desse inciso 1 estabelece a possibilidade, ou seja, admitida a concessão de incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais têm que ser estudados de uma forma em que se estabeleça o fomento de uma determinada região. Ou seja, não basta simplesmente por uma questão de muitas vezes política, né, estabelecer esses incentivos, mas sem uma contraprestação do Estado em que haja esse tratamento desigual. Ou seja, tem que haver um incentivo de políticas públicas de forma a fomentar a economia daquela região, né? O saudoso Rui Barbosa já falava, até é importante citar aqui a sua frase, que é célebre, né? Que trata justamente do que já havíamos conversado sobre o tratamento igual de pessoas que se encontram em situações semelhantes, né, bem como os desiguais na medida de suas desigualdades. E Rui Barbosa foi, como lhe é peculiar, né, foi preciso no seu apontamento quando ele disse: tratar desiguais com igualdade
seria desigualdade flagrante e não igualdade real. Isso é incrível, porque de uma forma tão simples ele estabelece justamente essas situações envolvendo como se fala, momentos, né, em que o direito tributário pode sim, a política tributária nacional pode sim criar incentivos fiscais sem que haja um desequilíbrio entre os estados. Por quê? Vamos imaginar a questão da Zona Franca de Manaus, né? Então, o estado do Amazonas, se a gente for comparar com o potencial industrial principalmente dos estados do sul, do centro-oeste, enfim, do sudeste, é claro que existe uma desigualdade, né? Alguns estados do nordeste, por conta da inacessibilidade, por conta da seca, então eles precisam de alguns incentivos que, obviamente, estados da região centro-oeste, da região sul, não precisariam. Por quê? Por conta das dificuldades geográficas, às vezes até de clima, que aquela região acaba enfrentando. Existe também uma lei que estabelecia o fomento de indústrias da cana-de-açúcar, prestação do álcool, né, em algumas regiões do país. Isso não significa que você está onerando ou que você está estabelecendo uma desigualdade com outros estados. Não, pelo contrário, você está tentando aplicar políticas sociais através do direito tributário, né, fazendo com que aqueles estados incentivem, portanto a palavra fomento é de extrema importância, incentivem a produção, ou seja, a atividade econômica daquele determinado local, fazendo o quê? Fazendo com que essa distância ou essa diferença entre esses estados acabe diminuindo um pouco. Ainda assim haverá, obviamente haverá, mas essa uniformidade geográfica, você não pode considerar que todos os estados são iguais em todos os aspectos. E justamente são nessas desigualdades que a União ela tem que tratar dessas desigualdades de tal forma que estabeleça políticas públicas e, por que não, exações tributárias diferenciadas para tentar alcançar um equilíbrio econômico e social. Então, é claro que a União deve tratar os estados de uma forma igualitária, mas o termo igualdade, nesse caso, é que merece a atenção do estudo. É claro, a gente vai analisar o princípio da igualdade, como já fizemos isso, né? E o princípio da igualdade, também chamado de princípio da isonomia, ele deve, né, estabelecer políticas igualitárias. Tá? A situação é justamente, né, se trata de pessoas iguais, obviamente as políticas devem ser idênticas. No entanto, nós temos que tratar sempre são das desigualdades. Pessoas desiguais ou que se encontram em situações de desigualdade merecem tratamento diverso, ou seja, tratamento desigual em relação aos demais. Existem o reconhecimento das políticas discriminatórias nesse caso, por óbvio, mas é nesse sentido que se busca a justiça social e o equilíbrio econômico e social, certo? Encerrando assim a primeira parte, né, o primeiro bimestre do conteúdo de direito tributário, né, falando então das limitações ao poder de tributário e os princípios constitucionais tributários. Encerramos, portanto, esse conteúdo da nossa disciplina de direito tributário. Ok? Até logo. Tchau, gente.